No Direto com Elô de hoje, nós vamos continuar a conversa sobre a política nacional. E dessa vez com outro senador pelo estado de Sergipe. Nós vamos conversar com o senador Alessandro Vieira. Alessandro está em seu primeiro mandato. Ele tem uma experiência de 17 anos como delegado da Polícia Civil de Sergipe e é representante do movimento Renova BR. Senador Alessandro Vieira, seja muito bem-vindo ao Direto com Elô. Veja, nós estamos vivendo um momento muito específico no Brasil e, pelo seu histórico, nós tivemos aí um processo eleitoral em 2018 em que o senhor conseguiu se eleger senador da República disputando com dois ex-governadores e com o perfil de outsider da política, vinculado inclusive ao movimento Renova BR. Eu quero começar essa nossa conversa, primeiro agradecendo pela sua disponibilidade e depois lhe perguntando o que o senhor poderia nos dizer com quase 3 anos de mandato e pensando na experiência da política real, mas nessa experiência com um cenário em que a gente tem um momento extremamente difícil para a vida democrática do Brasil. Bom, Luísa, primeiro prazer estar conversando contigo. Sempre é importante conversar com os sergipanos, especialmente quando a gente tem a possibilidade de fazer isso através da comunicação de qualidade. Efetivamente, eu participei do processo em 2018 e a melhor definição é essa, um outsider, né? Uma pessoa de fora do sistema. Eu tive o cuidado, no momento em que eu percebi que era necessário participar, ou pelo menos na minha visão, era necessário participar do processo político, porque como técnico de segurança pública eu já tinha feito tudo que era possível para mudar a realidade do meu estado, a realidade das pessoas da comunidade sergipana. Eu parti para uma preparação técnica para fazer isso, para entender mais política, para entender mais o cenário, quais são as ferramentas que você tem no legislativo, no executivo. E o Renova foi um programa de formação muito interessante. Eu conheci o Renova pela internet, não tinha nenhum tipo de contato prévio com esse mundo político, e foi basicamente um curso, né? Um curso que colocou em contato, se eu não estiver enganado, 136 pessoas de todos os estados da federação, quase todos, e de praticamente todos os partidos. Nós não tínhamos apenas pessoas do PT, por uma questão de escolha específica lá da banca e de interesse, mas nós tínhamos pessoas do PSOL, por exemplo, e de vários partidos de esquerda e centro-esquerda, e a maioria de não filiados em partido, que era o meu caso na época. E foi assim que eu me preparo para começar esse debate e ganho a confiança do sergipano numa eleição que foi totalmente atípica, uma campanha que custou alguma coisa em torno de R$77 mil, e que enfrentou veteranos da política e estruturas financeiras gigantescas, né? Além dos ex-governadores Jackson Barreto e Valadares no mandato de senador, a gente teve o pastor Heleno, ex-deputado federal, líder da Igreja Universal, e o André Moura, líder do governo Temer, e um deputado que fez uma campanha milionária, que Sergipe lembra muito bem. As eleições, as urnas mostraram uma escolha pelo meu nome e pelo nome do Rogério, candidato do PT, com 2 campanhas que de início não eram consideradas relevantes. Chegando aqui em Brasília, Luísa, como eu não cheguei aleatoriamente, ainda que você tenha uma mudança de cenário muito grande, eu nunca tive em política partidária, nunca tive em parlamento a trabalho, a gente conseguiu rapidamente encaixar a forma de fazer as coisas. E ainda que você tenha uma compreensão de que o Brasil é muito mal representado, o brasileiro é muito mal representado, são 2 coisas diferentes, às vezes as pessoas não acompanham tão de perto política. O Senado representa os estados e o Parlamento, a Câmara Baixa, a Câmara dos Deputados, representa o eleitor diretamente. Por isso a composição das 2 casas é diferente. No Senado, a mesma quantidade de senadores para cada estado, então Sergipe é do tamanho de São Paulo, mas na Câmara não. A bancada sergipana é diminuta, apenas 8 deputados, que é o mínimo constitucional, e outros estados têm bancadas muito maiores. A gente conseguiu manter um desempenho elevado em termos de número de relatorias, número de projetos apresentados,
participações em comissões, a gente está sempre entre os 5 ou 6 senadores da República que mais produzem nesses critérios. E isso é fruto do planejamento, fruto de preparo, processo seletivo para montar a equipe, um jeito bem diferente de trabalhar. A grande constatação, para não ficar me alongando tanto, primeiro, dá para fazer muita coisa boa na política. Tem muita coisa boa para fazer, tem muita gente boa e disposta a trabalhar, e você vê isso em todos os partidos. A gente tem que deixar para trás essa discussão partidária, ideológica, que cega as pessoas e impede a compreensão do que é básico. Se a pessoa for honesta e capacitada, a gente tem condições de sentar numa mesa e solucionar problemas. Mas se ela não é honesta, ou se ela não é capacitada, é impossível fazer isso. Então a gente tem avançado com todas as dificuldades possíveis, mudando a forma de trabalhar, sendo oposição no estado de Sergipe e aqui em Brasília. E é um aprendizado muito grande que, graças a Deus, vem rendendo frutos, acho que muito positivos para o meu estado. Quando o senhor fala que tem uma posição de oposição, tanto nacionalmente quanto em seu estado, me ocorre que hoje a gente tem um ambiente de muita instabilidade no que diz respeito às relações institucionais e políticas entre os poderes constituídos. Então, a sua primeira experiência no ambiente da política nacional é exatamente nesse cenário. Eu gostaria que o senhor me posicionasse se há o que há de diferente nesse contexto político, social do Brasil. Do que a gente estava acostumado, não porque a gente não tivesse problemas. Os problemas do Brasil são, na sua grande maioria, históricos. Baixo investimento em educação, em saúde, em segurança, uma estrutura estatal totalmente defasada, uma representação política que representa grupos de interesse e não efetivamente a população. Então os problemas se arrastam há muito tempo. Passaram por governo de esquerda, passaram por governo de direita, pelos governos militares, ele não pode esquecer isso, ele teve um período de ditadura e esses problemas já existiam, apenas não eram divulgados. Mas hoje você tem um confronto institucional que é agressivo, que chega no limite da violência física. E isso é absolutamente inaceitável. Então, quando eu hoje digo que me posiciono como oposição, no Estado isso já era natural, eu fui eleito numa situação de oposição ao grupo que está no poder há muito tempo, o grupo político está há muito tempo no poder em Sergipe, mas em Brasília a nossa postura inicial era de independência. E a gente votava, e ainda vota, a imensa maioria das matérias de acordo com o governo, porque existe uma sintonia com projetos que são razoáveis e racionais. Só que de alguns meses para cá, eu diria de pelo menos 10 meses, ou talvez desde o início da pandemia, você tem a constatação cabal de que esse governo é ineficiente, é incompetente e desconectado da realidade. E aí é uma questão de perfil. Talvez fosse mais confortável tentar simular uma independência, uma postura neutra, para ganhar votos e simpatias em todos os lados ideológicos, mas eu não sei trabalhar assim. Eu sempre faço minhas coisas muito claras. E é muito claro hoje que a permanência de Jair Bolsonaro é prejudicial para o Brasil, em todos os aspectos. Tensionamento institucional, desrespeito à democracia, falta de projetos, destruição das instituições. Tem todo um arcabouço de produção na saúde, na cultura, na educação, que vem passando por uma destruição efetiva. Não tem outra palavra para descrever. Então, você vai desconstruindo essas regras e caminhando para aquilo que tende a um regime autoritário. Um regime onde as instituições são rebaixadas e você tem um mando populista simulando uma situação de democracia direta, quando na verdade não tem democracia alguma. É um desafio, porque essa forma de ataque institucional, que é como as democracias modernamente são atacadas, é mais difícil de compreender e detectar e muito difícil de combater. Mas a gente está fazendo isso conscientes de que temos problemas muito graves no Brasil de hoje, de 2021. Quando a gente pensa nesse processo de corrosão da democracia e começa a estudar um pouco isso, a gente vê claramente na atuação do Executivo hoje algo que vai de encontro ou que promove a chamada corrosão do sistema de freios e contrapesos, né, que vem desde o iluminismo.
E o Senado, ele tem, junto ao STF, se destacar, os dois se destacam como, nesse momento, como instituições que conseguem, de alguma maneira, frear essa escalada autoritária. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre a atuação de ambos e, sobretudo, pensando que a CPI da Covid no Senado, ela tem sido fundamental para a gente entender melhor a maneira como o governo atuou com relação ao combate à pandemia, ou melhor, que deixou de atuar. A gente tem problemas muito sérios nas instituições brasileiras, né? Então, Jair Bolsonaro e sua forma de governar atacam as instituições, isso é um fato, é um ataque à democracia, isso é um fato, mas a gente tem que fazer um dever de casa e reconhecer que as próprias instituições se fragilizam. Então, eu tenho colegas aqui, senadores, que respondem a dúzias de processos. Eu tenho um colega senador que foi preso com dinheiro na cueca e você não tem sequer um processo disciplinar instaurado. Você tem ministros de tribunais superiores com um flagrante envolvimento com políticos, com empresários, alguns com sinais exteriores de riqueza incompatíveis com a vida do funcionário público e que não são sequer admoestados, não existe sequer uma corregedoria no Supremo Tribunal Federal, para você ter uma ideia. Então, existem problemas nessas instituições, mas esses problemas são problemas de pessoas. Pessoas que ocupam funções relevantes e que não estão à altura das suas responsabilidades. Agora, quando você tem um ataque à democracia tão flagrante e um problema tão grave de gestão, o Brasil está no meio da maior crise, ou possivelmente a maior crise da sua história, do ponto de vista de saúde e de economia, e ao mesmo tempo você não tem nenhuma política pública instalada. Nenhuma. Não há nenhuma estratégia para você sair da pandemia do ponto de vista da saúde, você não tem uma estratégia de resgate de empregos e de resgate da economia. Isso é terrivelmente perigoso para a estabilidade social. E aí o Senado, particularmente o Senado, mas também o Supremo, fazem esse enfrentamento que, infelizmente, a Câmara dos Deputados não consegue fazer e outras instituições, como a própria Procuradoria-Geral da República, também não fazem. Não é o mundo ideal. A gente tem que construir muito rapidamente soluções para esse momento, para que a gente possa ter uma volta da normalidade institucional. Então, na normalidade institucional, você continua tendo problemas individuais, mas você consegue tratar esses problemas e encaminhar soluções para eles. Fora da normalidade, tudo vai se avolumando, os problemas vão se acumulando, com consequências que são muito graves para a sociedade. Então, acho que o Senado está cumprindo uma missão importante. A CPI, a gente sabe bem como foi difícil instalar a CPI. A CPI existe porque eu fui ao Supremo exigir a instalação junto com o senador Jorge Cajuru, de Goiás. O presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, se negava a fazer a leitura e a instalação. E quando a gente começa esse trabalho, ele começa a mostrar claramente que o governo errou demais. E errou deliberadamente. Ele tinha acesso à informação de qualidade, o Brasil tem uma estrutura, as pessoas talvez não tenham conhecimento concreto, mas dos grandes países com essa população do Brasil, nós seguramente somos os mais preparados para atender uma crise de saúde pública, por conta do SUS, por conta do nosso histórico com o Plano Nacional de Imunizações, o parque tecnológico científico instalado. Então a gente tem condições de reagir, o mundo esperava que a gente reagisse muito melhor. Só que Bolsonaro faz escolhas absolutamente inaceitáveis, e a gente hoje discute o que dessa escolha se deu por ignorância, por uma escolha cega, pela anti-ciência, e o que se deu por interesses econômicos de terceiros que têm conexões com o governo. Então, cada vez mais surgem notícias e fatos relativos à corrupção. É tudo muito, muito triste. E eu, policial civil, que tem um histórico dentro dessa questão do combate à corrupção e que vejo o combate à corrupção como muito importante, tenho que fazer um registro que normalmente eu não vejo a mídia tradicional fazendo. A corrupção, nesses casos, ela é muito importante, mas nada é mais importante do que as centenas de milhares de vidas que nós perdemos e que poderíamos ter salvo. Apenas seguindo a média global, apenas atendendo as pessoas de acordo com a média que o mundo adotou, nós teríamos muito menos gente contaminada, muito menos gente internada, muito menos mortos. Isso é uma gravidade inédita e vai exigir responsabilizações
de gestores, inclusive do presidente da República. Claro, a gente vê, no caso, os indícios de corrupção e próprio andamento da investigação tem uma relação direta com o que aconteceu com as vidas perdidas por conta da pandemia. Mas o senhor citou aí a questão da Câmara dos Deputados e da PGR. E isso, na verdade, tem uma relação direta com o trabalho que os senadores e senadoras realizam hoje na CPI. E eu lhe pergunto, senador, com esse cenário que a gente tem hoje do perfil da direção da mesa diretora da Câmara dos Deputados, a recondução do atual PGR, o Augusto Aras, o que a gente pode esperar a partir da elaboração do relatório final da CPI do Senado? A gente pode esperar um relatório que vai ter conteúdo, ele vai trazer provas. Eu defendo um enquadramento extremamente técnico e sóbrio, sem pirotecnia, sem teatralidade. Acho que os brasileiros não merecem a transformação do resultado da CPI em um momento midiático. Acho que não deve ser assim, mas eu não sou eu não represento a opinião da maioria nesse sentido. E esse relatório é encaminhado a todas as autoridades, né? Então a gente vai ter encaminhamento seguramente à Justiça Comum, ao Supremo Tribunal Federal, que vai pedir certamente manifestação da PGR, e à própria Câmara dos Deputados, porque é muito provável a configuração de cometimento de crime de responsabilidade por parte do presidente da República. A gente avança muito claramente nesse sentido. O que esses atores vão fazer com essas informações não depende da comissão, depende deles mesmos e da pressão da sociedade. Não vai ser possível, por exemplo, Augusto Aras engavetar pura e simplesmente o relatório. A legislação que estabelece como funciona uma CPI também estabelece prazo para que o PGR se manifeste, salvo engano, um prazo de 30 dias. Se esse prazo restar sem manifestação, é natural que a gente busque novamente outras estratégias para tentar dar início a um processo de responsabilização. E é muito importante lembrar, a CPI não condena, a CPI não prende, a CPI não faz impeachment. O que a CPI faz é produzir um relatório, e a partir desse relatório, qualquer dessas coisas pode acontecer, inclusive a inocentação daqueles, indiciados ou indicados no relatório final. Eu tenho uma expectativa muito positiva, do ponto de vista de tomada de consciência das pessoas. É uma CPI com um grau de atenção midiático inédito. Você tem 80% da população, de alguma forma, acompanhando, com uma aprovação que está sempre na casa dos 60% ou mais por cento do trabalho da CPI. Claro, sempre com ressalvas pontuais a determinado parlamentar, mas, em essência, valorizando e entendendo a importância da CPI. Então, teremos um impacto, tenho certeza, e acho que algumas das coisas que a gente vai demonstrar e as soluções que a gente vai necessariamente encaminhar a partir disso, não adianta só investigar, você tem que dar soluções de como não repetir essas tragédias. Eu acho que isso vai ser muito positivo para o Brasil como um todo. E pensando nos chamados tribunais internacionais, é possível que o que esteja ainda ocorrendo no Brasil com o relatório da CPI possa ser submetido a um tribunal internacional como o de Haia, por exemplo? É uma questão que não é consensual até o momento. Então, o que eu fiz dentro dessa minha linha de trabalhar, sempre buscando o máximo de cuidado técnico? Eu apresentei um requerimento, foi aprovado, e tem uma comissão de juristas que faz uma análise daquilo que a gente está identificando na CPI. Uma das participantes é a professora Silvia Steiner, que foi a última juíza brasileira no Tribunal Penal Internacional. Então, a gente tem convicção de que, se existir indícios efetivos de crime contra a humanidade, e é possível que eles existam, particularmente com relação às comunidades indígenas, os povos indígenas, seguramente ele vai fazer esse encaminhamento ao Tribunal Penal Internacional. É uma etapa de tipificação, né, que é o encaixe entre o fato e a lei, que está em andamento. Eu não tenho como hoje firmar a posição, como eu já firmo hoje posição, por exemplo, com relação ao cometimento de crime comum e cometimento de crime de responsabilidade. Esse eu já posso dizer que, na minha opinião, estão configurados. O crime contra a humanidade ainda demanda algumas diligências.
Senador, pensando um pouquinho, mudando aqui um pouquinho o eixo da nossa conversa e pensando na questão de como o poder, o parlamento ou o poder legislativo ele está organizado. A gente teve com a Constituição de 88 a chamada instituição de um presidencialismo de coalizão. Eu vi recentemente uma entrevista sua em que o senhor disse que a ideologia, ela, digamos que tem menos importância do que as pessoas, que é possível encontrar pessoas capazes e comprometidas com as causas coletivas em todos os partidos. E aí eu queria que o senhor fizesse uma reflexão para a gente se essa questão do partido político ela não é importante pensando nesse modelo do presidencialismo de coalizão, porque se a gente tem hoje uma Câmara dos Deputados com um certo descolamento do perfil que o Senado tem na atual conjuntura, é porque a gente tem esse modelo em que, de certa maneira, o presidente acaba dependendo da Câmara dos Deputados ou estabelecendo relações, às vezes, pouco republicanas, né, dependendo de como essa Câmara esteja sendo dirigida. E eu queria que o senhor fizesse uma reflexão sobre isso e sobre a necessidade que a gente teria, portanto, do fortalecimento dos partidos políticos com a diminuição do número deles. O que é que o senhor pensa sobre isso? A redução do número de partidos ela é indispensável para você melhorar a representação popular e melhorar a própria governabilidade. Mas você tem algumas coisas aí que correm em paralelo. Eu entendo a importância dos partidos e entendo principalmente que eles devem ser mais fortes e adensar mais suas bancadas, né? Ter uma formação partidária mais continuada, a criação de uma identidade efetivamente do partido. Poucos partidos têm no Brasil hoje uma identidade definida, a maior parte deles tem bancadas dispersas e praticamente nenhum deles faz formação continuada. Foi nesse ponto que os movimentos de renovação ingressaram, a maior parte deles, né? E eles atendem, em regra, praticamente unanimemente, todos os espectros políticos. Então, quando você pega, por exemplo, a RAPS, que é o movimento mais antigo de qualificação de políticos, tem em Sergipe Edivaldo Nogueira e tem Alessandro, que são políticos bastante diferentes e opositores dentro do Estado. A grande coisa é você qualificar esse debate, você trazer um debate para uma discussão de políticas públicas, estratégias legislativas. Com relação ao relacionamento e os mecanismos usados para a governabilidade, a gente sabe que, infelizmente, o uso de verbas públicas através, seja de esquemas de corrupção, que já foram devidamente analisados pela Justiça, seja através da distribuição de cargos e emendas, se tornou moeda corrente no Brasil. E isso vai gerando uma distorção muito grande, tanto na percepção do eleitor como no funcionamento das casas legislativas. Esse governo, o governo Bolsonaro, ele é disparado o governo que mais repassou emendas para os parlamentares. Isso poderia ser visto como uma coisa boa, e alguns colegas mais antigos acham muito bom, no sentido de que o parlamentar está próximo da sua base, ele consegue identificar necessidades. Só que políticas públicas não podem ser definidas dessa forma, com base em interesses de bases ou interesses eleitorais de parlamentares. Elas têm que ser definidas em cima de critérios técnicos que permitam a distribuição de recursos da forma mais eficiente. Não é à toa que nós temos hoje um estudo, e vai estar saindo em breve, feito pelo Gabinete Compartilhado, que a gente tem aqui em Brasília. Acho que algumas pessoas sabem, mas a gente aproveita sempre para falar. Eu atuo numa estrutura compartilhada com 2 deputados, a Tabata Amaral de São Paulo e o Felipe Rigon do Espírito Santo, e aí a gente consegue reduzir custos e contratar mais gente qualificada. E a gente firmou agora um estudo, está finalizando um estudo, que mostra que a queda no investimento no Ministério do Meio Ambiente tem impacto imediato no aumento no desmatamento. E que o fato do governo gastar muito dinheiro com as chamadas GLOs, ou seja, colocar militares do Exército lá para tentar fazer uma proteção e combate ao desmatamento, não. Então, quando você faz as curvas, eu gasto mais no orçamento do MMA, eu tenho uma queda no desmatamento. Eu gasto com a GLO e eu não tenho queda no desmatamento. Então, isso mostra muito a questão da definição de prioridades. Eu coloco um fundão eleitoral de 2,1 bi agora, depois de toda aquela luta do veto, e eu não consigo colocar 3 bilhões para fazer a conectividade nas escolas. Eu condeno uma geração de jovens ao subemprego, ao desemprego. Então,
Essa falta de critérios, ela fala muito sobre falta de qualidade das pessoas que são indicadas como representantes, são eleitas como representantes, e fala muito de uma deterioração institucional. É uma pergunta que eu respondo muito, Luiz, é uma espécie de justificativa que os eleitores, antes eram os do Lula ou da Dilma, agora são os do Bolsonaro. Uma justificativa própria, que é no sentido de, não tem jeito. Se não tiver a compra de voto, não vai conseguir fazer nada no parlamento. Não é verdade. Não é verdade. Só que o outro caminho é um caminho que dá muito trabalho. Ele exige trabalho, ele exige preparo, negociação, bons projetos, convencimento da sociedade e negociação. O governo não quer fazer isso. Os governos normalmente não querem fazer isso. Alguns porque não acham importante e outros por despreparo mesmo, como é o caso do governo Bolsonaro. A consequência é um derrame de verbas e péssimos projetos pautados. Projetos mal feitos, que não são estruturantes e que prejudicam muito a sociedade. Mas eu acho que não é um dilema sem solução. Eu acho que a gente tem, sim, caminhos para ir melhorando essa qualificação e você tem razão, uma das ferramentas é fortalecimento dos partidos. Voltando aqui para essa questão desse momento delicado da democracia e da escalada do autoritarismo. Volta e meia, a gente encontra setores os mais diversos da população com a interrogação: vai ter golpe? O que está acontecendo de fato no Brasil? E me parece, eu tenho insistido muito, me parece extremamente emblemático que 5 ex-presidentes tenham necessitado enviar emissários para consultar o comando das Forças Armadas ou representantes desse comando a respeito da materialidade dessa possibilidade do Estado autoritário. Como é que o senador Alessandro lê esse momento, sobretudo pensando nesse emblema que a gente tem, que é o 7 de setembro, o Dia da Independência, e essa questão de que nós teríamos pessoas nas ruas pedindo por esse tipo de mudança no Estado brasileiro? Bom, primeiro, o cuidado que eu tenho de também fazer esse roteiro de diálogo. A gente tem conversado constantemente com generais oficiais da ativa e da reserva, para que a gente tenha um cenário, um diagnóstico do que está acontecendo. E efetivamente não se vê nenhum tipo de clima ou de receptividade das Forças Armadas para uma tentativa de golpe. Mas, ao mesmo tempo, nós temos um presidente claramente golpista. Um presidente que acha que o golpe, que a ditadura é o melhor caminho para o Brasil. E que estimula uma base que não é tão grande assim, mas é uma base muito radicalizada, e que faz manifestações como se pretende fazer em parte do 7 de setembro. É muito negativo você ter manifestações que são flagrantemente antidemocráticas, porque elas representam mais de qualquer coisa um estado de ignorância, uma falta de compreensão histórica, uma falta de compreensão do sistema democrático e como funciona. Então, eu dou um exemplo bem simples e concreto. A gente tem a CPI trabalhando com toda essa aceitação, essa visibilidade, mas uma das coisas que eu mais respondo é por que o Renan Calheiros é o relator. E aí você tem que sentar com a pessoa e explicar. Existe um sistema que é representativo, o PMDB é a maior bancada do Senado, então eles têm o direito de escolher a função. E eles escolheram a relatoria e indicaram o Renan Calheiros. Isso não é votado, isso não é discutido, não é deliberado. As pessoas ficam sem entender por que o Supremo Tribunal Federal dá um habeas corpus para um suspeito na hora que vai prestar o depoimento na CPI. Porque não entendem que é um direito do cidadão buscar essa defesa. E que é natural que o Supremo garanta essa defesa num certo limite. Então, esse grande desconhecimento histórico e de sistema atual leva as pessoas a uma crença de que não tem jeito. Não conseguimos sair do buraco na democracia. E a forma como o Bolsonaro trabalha, que é uma forma sempre de terceirização de responsabilidades, ela ajuda nesse caldo antidemocrático, porque ele verbaliza o tempo inteiro. Eu não fiz o combate à pandemia porque o Supremo não deixou. Eu não fiz o combate à pandemia porque o Congresso não deixou. Uma das pessoas que nós ouvimos aqui na CPI foi o deputado federal Osmar Terra, que é um negacionista de carteira assinada, né? Uma figura das mais prejudiciais que nós temos hoje no sistema político brasileiro, pelo impacto que ele teve no combate à pandemia, pela desinformação continuada, reiterada. E ele reproduziu na CPI esse discurso, de que o presidente não pôde trabalhar porque o Supremo não deixou e porque o parlamento não deixou.
Mas quando eu perguntei para ele se ele era capaz de indicar uma única política pública do governo Bolsonaro que tivesse sido barrada pelo Supremo ou pelo Congresso, ele não teve como fazer isso, porque nunca existiu. Não teve nenhuma iniciativa do Bolsonaro que tenha sido barrada. O que o Supremo fez foi compatibilizar a leitura da Constituição. Saúde pública é uma obrigação comum de estados, municípios e União. E não existia como você ter um governo federal interferindo numa administração municipal, por exemplo, para estabelecer normas que conflitassem com aquilo que o gestor municipal entendia mais adequado. Então, existe uma guerra de narrativas virtuais que contamina a realidade e que gera uma deformação de percepção. Eu acho que ele vai passar por esse momento, mas acho que a gente tem que ter uma compreensão de quanto isso vai ser difícil. Hoje, na virada da madrugada, Jair Bolsonaro sancionou a lei que revoga a Lei de Segurança Nacional, mas fez questão de vetar o dispositivo que punia aquelas pessoas que gastam dinheiro para espalhar fake news na internet. É sintomático isso, é sintomático. Quando eu, enfim, fui relator de um projeto aqui no Senado que ia na mesma linha, que não é censura de opinião, a pessoa continua com o seu livre direito à opinião. Você não pode usar dinheiro para impulsionar uma falsidade, uma mentira, de uma forma subterrânea, de uma forma camuflada, escondida. E aí aquilo ali tem um debate gigante. Caiu, foi? Distorcido. Aqui desligou. Eu estou lhe ouvindo bem, Luiz. Ah, tá. Foi que sumiu a imagem para mim. Estou lhe ouvindo bem. Então, acho que... Ok, podemos continuar, senador. Podemos sim. Então, acho que a gente tem um risco da democracia, ele é real. Ele não é um risco do cometimento e da concretização de um golpe de Estado. Eu acho que não tem como, porque não tem ambiente internacional e nacional para isso. Mas acho que é, assim, a possibilidade de uma tentativa deslocada por parte do presidente. E é preciso que as pessoas tenham consciência do dano que isso causa à sociedade. Senador, o senhor falou sobre o gabinete compartilhado. E essa é uma dúvida também que eu percebo que as pessoas têm, né, sobre o funcionamento dele. E eu aproveito para retomar o tópico Renova BR. A gente falou sobre a importância dos partidos. Eu queria saber como é que funciona ou qual a interferência do Renova BR nos mandatos que ele ajudou a conquistar. E se esse tipo de movimento também não enfraquece os partidos políticos? Não, não vejo nenhum tipo de enfraquecimento, Luísa. Não tem nenhum tipo de interferência no mandato. O que o Renova fez, o que a RAPS faz, o que outras iniciativas providenciam é preparação, é curso mesmo. Curso sobre políticas públicas, reforma tributária, modelos administrativos e, em algum momento, estratégias de campanha eleitoral, legislação eleitoral. Acabou aquilo, você não tem compromisso nenhum com votações ou coisa que o valha. Alguns deles, e aí esses dois são talvez os dois maiores, RAPS e Renova, eles têm um compromisso de formação continuada. Então, periodicamente, você tem acesso, se você quiser, a cursos, a palestras, a formações com pessoas qualificadas dos mais diversos perfis, né? E acho que é muito bom. Não tem nenhum tipo de competição com os partidos, não tem nenhum tipo de subversão da intenção dos partidos. O compartilhado, ele funciona como uma espécie de ferramenta para qualificar trabalhos. Então, eu dou um exemplo que conversava essa semana com pessoas num grupo lá de discussão em Sergipe. Economia não é minha área de vocação, eu não sou economista. Mas muito rapidamente ele percebe que ter domínio de noções econômicas é essencial. Então a gente seleciona, contrata economistas com experiência. A gente precisa ter agora uma política de retomada da realidade escolar. A gente percebe que tem um cabo de guerra entre governo estadual, governo municipal, governo federal, falta total de planejamento e uma geração de jovens se perdendo. Então a gente contrata pessoas que têm experiência e formação para ajudar a formular estratégias para fazer essa retomada, através de bons projetos e sempre seguindo algumas linhas de trabalho. A gente não vota da mesma forma nas matérias, não existe compromisso nesse sentido. Então,
Muitas vezes eu voto de um jeito, o Felipe Rigoni e Tabata, que são deputados, votam de outro. Entre eles têm divergências também de voto, até porque nós partimos de partidos políticos diferentes, realidades, estados, faixas etárias diferentes, e posicionamentos em regra. O meu posicionamento é provavelmente mais de centro. O Felipe tem uma pegada um pouco mais liberal, ele sim tem formação na área de economia, um mestrado fora, dentro da questão de políticas públicas e economia, e a Tabata tem uma pegada um pouco mais à esquerda, um pouco mais centro-esquerda. Então a gente tem esse equilíbrio, que eu acho que está na essência da boa política, né? A capacidade de você dialogar com a divergência, construindo alternativas. Ajuda muito ter uma equipe de alta qualidade. É um diferencial que eu acho que quem interage com o nosso gabinete em Sergipe percebe. A gente faz o atendimento a qualquer político, a qualquer liderança. Não tem, é uma frase que é um mantra, eu não quero saber em quem votou em 2018, eu não quero saber em quem vai votar em 2022, eu quero saber se o projeto é bom, ele é viável e ele vai atender a população. Voto e campanha, você decide no momento da campanha e do voto. Essa vinculação político-eleitoral das políticas públicas, do encaminhamento de emendas, é muito raiz dos problemas que nós vivemos. E o compartilhado ajuda a potencializar isso, justamente o processo seletivo que nós fizemos, Heloísa, para a primeira seleção do compartilhado, teve mais de 16 mil inscritos do Brasil todo. Então você consegue gente de todo o país com muita qualidade. Na época eu me lembro que teve alguma repercussão na mídia sergipana reclamando por que não contratou só sergipanos. A minha responsabilidade é prestar o melhor serviço, não é contratar necessariamente por local de nascimento. Tem um grande número de sergipanos, mas tem gente de todo canto, sempre com uma capacitação, uma qualificação muito elevada. Vamos lá. O senhor falou sobre a questão da não necessidade de pensar em vínculo político-partidário com relação a quem visita seu gabinete, que busca algo através do seu mandato. Pensando agora no sentido macro, Brasil, a fragilidade das democracias modernas, elas têm relação com o movimento que começou lá com Donald Trump e que acabou tendo uma ruptura com o último processo eleitoral norte-americano. Pensando numa fórmula que alguns pensadores, inclusive Harvard, tem muita força nisso, que diz que quando as democracias são ameaçadas, é preciso pensar numa coalizão, em que os diferentes, eles precisam conversar e precisam de organização para defender a democracia. Pensando no Brasil, o que a gente teria como desenho para 2022? E aí, senador, eu estou fazendo essa pergunta, já encerrando a nossa conversa, ou caminhando para o encerramento, porque o senhor acaba de colocar seu nome na Seara Nacional para 2022. Assim, só primeiro fazendo uma observaçãozinha. Nessa estrutura do compartilhado, a gente também conta com um comitê de especialistas que assessoram, que mentoram. E o Levitsky, que é o autor do Como as Democracias Morrem, professor de Harvard, é um desses participantes desse conselho. A gente busca aconselhamento do mais alto nível possível. E não precisa ter raiz ideológica, o mais importante é você ter qualidade para poder formular boas políticas públicas. Disso que a gente compreende como necessidade do Brasil de hoje, passa por uma construção de alternativas democráticas, né? Eu, sinceramente, com todo respeito aos respectivos eleitores, eu não me sinto contemplado pela volta do Lula, não me sinto contemplado pela permanência do Bolsonaro, por razões diferentes. Lula e Bolsonaro representam formas de exercício do poder diferentes. Erra quem coloca os dois no mesmo patamar. Eu acho que isso é indevido. Mas você não pode simplesmente se posicionar como eu não quero nenhum nem outro e vou votar de uma forma refratária, reativa. É preciso colocar na discussão, colocar na mesa de debate, temas que não estão sendo tratados de uma forma tão consistente, né? Eu dou dois exemplos que, para mim, são muito relevantes. A questão do combate à corrupção e a questão de uma política de renda mínima ou de transferência de renda que aprimore aquilo que o Bolsa Família fez muito bem, mas que se defasou em termos de alcance e valor.
Porque nós temos hoje um avanço da miséria no Brasil que é incompatível com a resolução dos outros problemas. Eu não consigo tratar segurança, educação, saúde, se eu tenho as pessoas disputando o desespero de ter um prato de comida por dia. Então a gente tem que ter essa noção de realidade, que às vezes Brasília não tem. Eu sempre digo que Brasília parece muito um aquário que administra um oceano sem conexão com o oceano. Então várias coisas fazem sentido dentro do aquário. Mas quando você vai para a vida real, onde a cada esquina você tem pessoas pedindo comida, pedindo esmola, pedindo alguma ajuda, uma chance de emprego, e é uma demanda real, sofrida, você compreende que não dá para fazer política como pensa o Paulo Guedes. Aquela coisa do vamos crescer o bolo para depois dividir, isso aí do tempo do regime militar com Delfim Neto. Quem tem cabelo branco lembra das frases, dos erros, não precisa repetir os erros, ele pode até cometer novos erros, mas repetir erros não. Então eu defendo a formulação de uma construção de terceira via. Quando eu coloco meu nome à disposição, Luiz, é para tentar colocar essas bandeiras dentro do debate e para fomentar que outras pessoas, outros personagens também se coloquem, se estimulem, testem essa possibilidade de aceitação, permitam que o eleitor participe do processo não por rejeição ao candidato A ou ao candidato B, mas por acreditar que existe um candidato que representa um futuro. Acho que vai ser uma construção interessante. Ela não é incompatível com o cuidado do Estado. Sergipe continua sendo uma prioridade. Eu sou um cara que chegou em Sergipe com 8 anos de idade e hoje tenho 46 anos e tudo que construí, tudo que tenho, inclusive a minha família, é fruto da minha vivência em Sergipe. Mas é muito importante participar desse momento e como senador, no pleno mandato, eu sei que tenho condições de fazer isso. Tenho discutido com todos. Converso com praticamente todos os setores. Tenho um excelente relacionamento com bancadas aqui que são muito mais à direita, com a bancada do Novo, a bancada que foi base originária do Bolsonaro. Converso muito com a bancada mais de esquerda, Rede, PT, e a gente percebe que tem um monte de coisa que dá para fazer em conjunto e que talvez, tirando essas personalidades que polarizam, você consiga ter um caminho de reconstrução. Não é um desafio simples, mas acho que é um desafio necessário. Eu, pelo menos, quero ter a tranquilidade que fiz tudo que eu podia, e acho que vou ter. E o senhor acha que há tempo para surgir um nome com capacidade de competitividade? Sim, acho que é possível. Quando você vê as pesquisas, você compreende o tamanho da rejeição que Bolsonaro e Lula enfrentam, porque são personalidades absolutamente conhecidas, né? Todo brasileiro sabe quem é o Lula, todo brasileiro sabe quem é o Bolsonaro, conhece suas qualidades e defeitos, e os dois apresentam indicadores de rejeição muito elevados. Então existe sim um espaço para que isso aconteça. Como eu disse, não é um desafio simples, porque ele passa por mobilizar pessoas, garantir que uma massa do eleitorado se interesse por esse processo, participe desse processo e passe a votar com a esperança da mudança. E não apenas com medo ou com uma rejeição imediata. Esse voto pela rejeição nos levou ao Bolsonaro. Eu votei no Bolsonaro no segundo turno, já declarei isso naquela época. Não fiz campanha para o Bolsonaro, não pedi voto para o Bolsonaro, mas já sei que era o certo, dizendo que eu ia votar no segundo turno. Votei no primeiro na Marina. E é engraçado porque eu falava que a grande qualidade da Marina era a capacidade de diálogo. Eu entendia que o Brasil precisava muito de alguém que dialogasse e não que brigasse. Mas o Brasil não quis. Colocou Fernando Haddad e Jair Bolsonaro. Eu fiz a escolha e comuniquei aos sergipanos, sempre com muita transparência. Hoje eu sei que esse voto por mera rejeição, ele é muito ruim. Então a gente tem que trabalhar para construir alternativas de voto na esperança. E eu quero ajudar para que isso aconteça, tanto no estado de Sergipe como na esfera nacional. Senador, eu agradeço demais por seu tempo. Quero lhe parabenizar pelo trabalho que o senhor realiza no Senado e lhe desejar mais êxito por conta da sua representação do estado de Sergipe em Brasília. Muito obrigada. Obrigado e até a próxima. Até a próxima. É isso, gente. Foi mais um Direto com Elô, com a pauta da política nacional e dos acontecimentos que tem mexido com a vida de todos nós. Não esqueça de dar o like, compartilhar esse vídeo se ele for relevante para você, acionar o sininho, assim você fica sabendo toda vez que a gente chegar com conteúdo novo por aqui. E eu fico por aqui. Até o próximo Direto com Elô.